Pessoal, boa noite, né? Está gravando aí na nossa aula de Direito Empresarial do sexto semestre A, do dia 19 de agosto, né? E nós precisamos começar a nossa matéria propriamente dita, né? Que é o empresarial, que é a teoria da empresa. Mas antes da gente entrar na matéria propriamente dita, eu preciso fazer uma observação a vocês, né? A respeito da nomenclatura. É o seguinte, na origem, a nossa disciplina era chamada de direito comercial. Então, quando a disciplina surgiu, ela era chamada de direito comercial. Porém, nós tivemos alguma evolução aí, né? E aqui no Brasil, com o Código Civil de 2002, a nossa disciplina passou a ser chamada de direito empresarial, né? É a mesma disciplina, é o mesmo conteúdo, mas a partir do Código Civil de 2002, ela passou a ser chamada, então, de direito empresarial. Então, gente, a partir do Código de 2002, recomenda-se fortemente que se use a denominação direito empresarial. Existem alguns livros que mantêm a nomenclatura, direito comercial. Então, se os livros, né, se os doutrinadores ainda mantêm essa nomenclatura, quem sou eu para falar que não é para usar, né? Mas, gente, recomenda-se fortemente que se utilize, então, pós 2002, de direito empresarial. Mas é a mesma disciplina, é o mesmo conteúdo. Então, não se percam pelos termos usados, né? Porque, no fundo, é a mesma coisa. Mas mudou o diploma normativo, mudou um pouquinho a teoria, e aí acabou mudando, então, o nome da disciplina. Bom, mas seja o direito comercial, ou então chamado direito comercial, ou atualmente chamado direito empresarial, né, eles têm o mesmo conceito, né, que é conjunto de normas jurídicas que regula a atividade econômica privada na busca do lucro. Né? O direito comercial, o direito empresarial, é um conjunto de normas jurídicas que regula a atividade econômica privada na busca do lucro. E aí, para a gente entender esse conceito, a gente tem que usar o método JSON, né? Então, conjunto de normas jurídicas. Mas aí não tem novidade nenhuma, porque todo o ramo do direito que vocês estudaram até agora, e vocês já estão velhinhos aí na faculdade, né, do meio para o final, né, já passaram o cabo da Boa Esperança aí, era conjunto de normas, né? O direito civil é um conjunto de normas, o direito penal é um conjunto de normas, o direito processual é um conjunto de normas, então até aí nenhuma novidade. A novidade começa aqui, ó, que regula a atividade econômica privada. Né? O direito empresarial, gente, ele regula a atividade econômica privada. Ele regula, então, a forma com que os entes privados exercem atividade econômica, exercem atividade lucrativa, né? Então, regula aí a forma que os entes privados ganham dinheiro. Essa é a ideia, né? Regular a forma com que os entes privados ganham dinheiro aí, né? Pessoal, e é importante notar, então, que o direito empresarial, ele se refere a entes privados. Nós não trabalharemos aqui com entes públicos, não. O objeto do direito empresarial, né, o relacionamento do direito empresarial, ele se refere sempre a entes privados, né? E o que é ente privado? É tudo que não for ente público, é tudo que não for Estado. Então, a gente não tem Estado aqui, é tudo ente privado, é tudo particular, né? É a forma, então, com que os particulares aí ganham dinheiro, né? Essa é a ideia. Pessoal, e a última parte do conceito aqui é que existe uma finalidade maior do direito comercial, do direito empresarial, que é sempre a obtenção do lucro. Né? O direito empresarial, o direito comercial, ele está aí visando sempre a obtenção do lucro. Bom, pessoal, a partir desse conceito é que a gente consegue diferenciar o direito empresarial, o direito comercial, o direito empresarial, de alguns outros ramos do direito que a galera costuma fazer confusão aí. O primeiro é do direito tributário. Ah, professor, direito empresarial é a mesma coisa que direito tributário? Claro que não, claro que não. Por quê? Porque o direito tributário, ele tem a ver com a forma com que o Estado
recebe dinheiro, né? Ou cobra dinheiro. Então, veja, o direito tributário, ele não é algo entre particulares. Não, o direito tributário, ele é algo entre Estado e até particulares. Mas tem o Estado. E se tem o Estado, não pode confundir aí com o direito comercial, com o direito empresarial, que é inerentemente privado, né? Então, é claro que o direito tributário, ou através do direito tributário, o Estado cobra e as empresas vão pagar tributo, mas não tem nada a ver com o direito comercial empresarial em si, né? Porque o direito comercial e empresarial em si, ele vai reger, na verdade, o próprio funcionamento da empresa, né? O funcionamento interno da empresa. E, pessoal, também não tem nada a ver direito comercial, direito empresarial com o direito econômico, né? Não confundam, tomem cuidado aí. Direito comercial, direito empresarial não tem nada a ver com o direito econômico, porque o direito econômico, na verdade, é a forma com que o Estado controla a economia como um todo, Então, taxa de juros, taxa de inflação, né? E, portanto, é algo muito mais amplo, muito além do próprio direito empresarial. O direito econômico, ele é um direito público, ele não é privado, porque é a forma que o Estado tem de controlar a economia como um todo, né? De modo que, pessoal, o que faz o direito empresarial? Rege o funcionamento interno das empresas e a relação de uma empresa com outra. Esse é o objetivo do direito empresarial. O direito empresarial, ele rege o funcionamento interno das empresas e o funcionamento e a relação, então, de uma empresa com outra empresa, né? Então, vamos colocar aqui, pessoal, fazer essa observação aqui. O direito empresarial limita-se a reger, né, o funcionamento interno das empresas e também a relação de uma empresa com outra, né? E, portanto, não tem nada a ver com direito tributário, não tem nada a ver com direito econômico, porque o direito tributário é o Estado cobrando e o direito econômico é o Estado organizando a Professor, economia. Oi? se possível, compartilhe a tela com a gente aí. Ah, não compartilhei? Estou compartilhando. Era isso que eu ia falar. Então, tá bom. Ainda bem que vocês lembraram aí. Então, compartilhando aí, pessoal. Então, aqui, ó, o esqueminha é esse aqui, né? O esqueminha é esse aqui, que a gente tinha comentado aí, né? O conceito, dividido em partes, achei que estava compartilhando, e aqui que o direito empresarial, ele limita-se a reger o funcionamento interno das empresas e também a relação de uma empresa com outra. Pessoal, a partir dessa ideia de reger funcionamento interno, poderia gerar confusão aí também, né, com o direito trabalhista. Não tem nada a ver. Direito empresarial também não tem nada a ver com o direito trabalhista. Por quê? Porque o direito empresarial rege o funcionamento interno da empresa ou relação entre empresas. Enquanto que o direito do trabalho, o direito trabalhista, ele até tem empresa no meio, mas ele rege a relação dessa empresa com um empregado, não com outra empresa ou não com um empresário, mas com um empregado, né? E aí, né, há uma formalidade, né, que é a carteira de trabalho, né, Então, veja que eu sou empregado da Universidade Brasil. A minha relação com a Universidade Brasil não é uma relação empresarial. A minha relação com a Universidade Brasil é uma relação empregatícia, uma relação trabalhista, não sou empresa, né? E, portanto, nós não somos regidos pelo direito empresarial. Agora, a Universidade Brasil contrata uma empresa para construir um novo prédio, né? Aí sim, Universidade Brasil contratando uma outra empresa para construir um prédio, aí é uma relação de duas empresas, aí é uma relação de direito empresarial, né? Mas com as pessoas físicas que trabalham para aquela empresa, não é direito empresarial, é direito trabalhista aí, né? Então, o direito empresarial, ele rege o funcionamento interno da empresa e a relação, né, de uma empresa com outra, e nada mais.
Então, esse é o campo de atuação. Bom, pessoal, a partir desse conceito, a gente já viu, na verdade, a própria natureza jurídica do direito empresarial. Qual que é a natureza jurídica do direito empresarial? O direito empresarial, então, ele é ramo do direito privado, porque ele rege a relação entre entes particulares. E o que é ente particular? O que não tem Estado. É tudo que não é o Estado aí. Pessoal, só que vocês já ouviram falar isso. Vocês já ouviram falar isso. Porque, na verdade, vocês já até estudaram o outro ramo do direito privado. Porque o direito privado tem dois ramos. Um é o direito empresarial que a gente está estudando agora. O outro ramo vocês já estudaram, que é o direito civil. Então, veja só, pessoal, o direito empresarial ele é um ramo do direito privado junto com outro ramo do direito privado, junto com o direito civil. Então, quando a gente fala de direito privado, nada mais é do que o somatório aí do direito civil mais o direito empresarial. Direito privado nada mais é do que o somatório do direito civil com o direito empresarial. Pessoal, e esse somatório do direito civil com o direito empresarial, ele é conhecido como cível com E, né? Cível com E, né? Então, cível com E é direito civil mais empresarial. De modo que cível com E é diferente de civil, né? Cível com E é diferente de civil. Civil com I é só direito civil e não tem nada de empresarial. Cível com E é civil mais empresarial. Então, na verdade, esse termo cível aqui é sinônimo de direito privado, porque é a junção do direito civil com o direito empresarial aí. Bom, aí vocês vão me perguntar, professor, por que o direito empresarial está junto com o direito civil? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque ambos regem a relação entre particulares. Tanto o direito civil quanto o direito empresarial, eles não têm Estado ali no meio. Eles regem a relação entre particulares. Então, tem similitude aí a ponto de trazê-los em conjunto para dentro do direito privado. E o segundo motivo, pessoal, é que o direito comercial, o direito empresarial, ele nasceu a partir da própria ineficiência do direito civil, né? O direito empresarial, o direito comercial, o direito empresarial, ele nasceu a partir da ineficiência do direito civil. Quando, então, o direito civil se tornou insuficiente para regrar relações econômicas, para regrar as relações lucrativas, aí foi necessário, então, criar o direito comercial, o direito empresarial. Para ter uma figura na mente para lembrar isso aí, eu costumo brincar que isso aqui parece aquelas esponjas, né, que tinha nas aulas de biologia, né, do segundo grau. Então, o professor desenhava uma esponja, que era um conezinho assim, aí falava assim, a esponja se reproduz por brotamento, né? E aí ele puxava um broto assim do lado da esponja. É o direito civil e o direito empresarial. A gente tinha só o direito civil, que é a esponjona maior, né? E aí o direito civil ele se tornou insuficiente para as relações econômicas e a partir do direito civil brotou o direito comercial, o direito empresarial aí. Então ele surge aí como um brotamento, né, do direito civil. Tipo assim, a costela do Adão, né? A costela do Adão. Tirou a costela do Adão e criou mais um aí, né? E a gente precisa, então, agora estudar justamente essa origem do direito comercial, essa origem do direito empresarial, para justamente entender essa ideia, essa analogia aí do brotamento, né? Que do direito civil surgiu o direito empresarial. Bom, pessoal, e o marco histórico de origem aí do direito comercial, do direito empresarial,
o marco é a cruzada, né? Aquele momento das cruzadas aí na Idade Média, né? O que significa dizer, então, que até as cruzadas não existia direito comercial, não existia direito empresarial, existia apenas direito civil. E foi às cruzadas, então, que deu início a um movimento histórico que originou a criação do direito comercial e ao direito empresarial. Bom, pessoal, o que a gente tinha, então, antes das cruzadas? A gente tinha, inicialmente, o Império Romano, né? Lá atrás, a gente tinha, inicialmente, o Império Romano. Mais detalhes sobre isso com o nosso querido professor Ailton Nossa. Mas o Império Romano, ele só trabalhava com direito civil, ele não tinha direito comercial, ele não tinha direito empresarial. E por quê? Porque não precisava. Não precisava de um direito comercial, não precisava de um direito empresarial, não precisava de um direito específico para relações econômicas. O direito civil dava conta de tudo. E ele, direito civil, dava conta de tudo em razão da própria estrutura do Império Romano, né? Estrutura do próprio Estado romano aí. Por quê? O Estado romano era tão grande, tão grande, tão grande, que todo o mundo conhecido na época estava sob a égide do Império Romano. O Império Romano ia aí do norte da Escócia, na ilha da Inglaterra, até o norte da África, aí, ao sul, né? O Império Romano ia da Península Ibérica, ali, do que hoje é Portugal, até o Oriente Próximo, na região da Judéia, né? Tanto é que a história conta aí que foi um governador romano da Judéia, chamado Pôncio Pilatos, que deu a ordem de crucificação de Jesus Cristo, né? Mostrando aí extensão territorial do Império Romano, né? De norte a sul, do que era mundo conhecido na época, era Império Romano. E essa grande extensão territorial era algo muito bom para o comércio em si, porque trazia padronizações. De modo que, olha só, como todo esse território pertencia ao Império Romano, todo esse território falava a mesma língua, né? Que não é a língua romana, é a língua latina, né? A língua latina aí. Segundo, se todo esse território era Império Romano, todo esse território estava sobre as mesmas normas jurídicas, que era o direito romano. Se todo esse território era Império Romano, todo esse território ele estava sujeito ao mesmo sistema de pesos e medidas, né? Mesmo sistema de pesos e medidas. E se todo esse território era Império Romano, todo esse território trabalhava aí, né? Estava sujeito aí à mesma moeda, ao mesmo dinheiro. E em razão dessa padronização aí de língua, de normas jurídicas, de sistema de pesos e medidas e de moeda, era possível comercializar em todos os locais e para todos os locais do Império Romano. Era possível, por exemplo, um comerciante do Egito vender linho, né, linho para um comprador no norte da Inglaterra, na Escócia, já que eles falavam a mesma língua, eles tinham as mesmas normas jurídicas, eles tinham o mesmo sistema de pesos e medidas, por exemplo, o metro. Então, 1 metro de linho é 1 metro de linho no Egito e no norte da Inglaterra, e eles também tinham aí o mesmo sistema monetário. Então, o comerciante no Egito pedia o preço naquela moeda, o comprador no norte da Escócia entendia o valor e conseguia pagar esse valor, e ao pagar, o comerciante do Egito entregava o linho para o comprador no norte da Inglaterra, aí, facilitando o comércio, ou permitindo esse comércio aí. Então, veja só, o Império Romano ele não precisava de um direito específico para a relação comercial ou para a relação econômica, porque o direito civil dava conta, afinal tudo era a mesma coisa, tudo era padronizado aí no Império como um todo, e isso é um dos motivos
que tornou o Império Romano um dos maiores impérios que a gente já teve na história da humanidade aí, né? Agora, como nem tudo são flores, por N motivos, circunstâncias internas e circunstâncias externas, como as invasões bárbaras, fato é que o Império Romano acabou se esfacelando. Acabou o Império Romano. E para fins de segurança até, aquele território gigantesco do Império Romano, ele acabou sendo dividido em pequenas propriedades rurais autônomas, que receberam o nome de feudos. E a partir desse momento, então, é que acaba a Idade Antiga e inicia a Idade Média, e o modo de produção da Idade Média é o feudalismo, porque todo o território, ou ex-território do Império Romano, ficou fragmentado em pequenas unidades autônomas chamadas feudos. Pessoal, e esse fato, essa fragmentação, ela não foi ruim para o comércio, não foi ruim, foi péssimo. Ela, na verdade, acabou com o comércio na Idade Média. Ela acabou com o comércio na Idade Média. E esse é um dos motivos, né, pelo qual a Idade Média ficou conhecida como Idade das Trevas, né? E pode dar a impressão que foi pouco tempo, né? Não, foi 1000 anos, né? A gente ficou 1000 anos nessa situação aí. Pessoal, e por que essa fragmentação do feudalismo acabou com o comércio? Porque acabou com a padronização que havia no Império Romano. À medida que cada feudo é uma unidade autônoma, cada feudo tem a sua própria língua, tem sua própria norma jurídica, tem seu próprio sistema de pesos e medidas e tem a sua própria moeda. Com isso, não dava mais para comercializar de um feudo a outro. Não dava para o comerciante de um feudo tentar vender seus produtos em outro feudo, porque eles não falavam mais a mesma língua, então eles não iam se entender. Eles não tinham mais as mesmas normas jurídicas, então eles não conseguiam nem fazer contrato. Ou se fizesse e desse algum problema, eles não conseguiriam resolver esse problema, porque, afinal, vai aplicar a lei do feudo A ou do feudo B? Vai levar para a justiça do feudo A ou para o feudo B? Sei lá, né? Não sei lá, não tem como saber. Então, ou não contratava, ou se contratava não resolvia problema, e aí a coisa acabava virando uma briga generalizada, né? Então, só problema, não dava para viabilizar isso aí. Além disso, pessoal, não tinha padronização de pesos e medidas. Então, por exemplo, o comerciante do feudo A queria vender o linho em metro. Só que o comerciante do feudo B, o comprador do feudo B, queria comprar o linho, mas só conseguia medir em polegada. E aí? 1 metro dá quantas polegadas? Ou quantas polegadas precisa para dar 1 metro? Sei lá. Não sei qual é a unidade de conversão, eu não sei qual é o sistema de pesos e medidas, né? Então, eu não sei se eu estou comprando muito, se eu estou comprando pouco, não dá para medir, não sei qual é a proporção. E também, pessoal, cada feudo tinha a sua moeda, né? E aí, então, o comerciante oferecia o produto em dracons, só que o pretenso comprador só conhecia francos. E aí, 1 dracon vale quantos francos? Ou quantos francos para valer 1 dracon, né? E vice-versa. Sei lá, eu não sei qual é a unidade de conversão. E se eu não sei converter para a minha própria moeda, eu não sei qual é o valor real da coisa. Eu não sei se aquela coisa está caro ou barato. E, gente, o que faz alguém comprar, né, além da necessidade, é o preço. E alguém só vai comprar quando tiver barato. E se alguém não está precisando e não consegue verificar se está caro ou barato, com o risco de pagar caro, sabe o que a pessoa faz? Não compra. E se a pessoa não compra, não tem comércio. E se não tem comércio, acabou as relações econômicas aí. E foi justamente o que aconteceu na Idade Média, né? Na época feudal aí.
acabou o comércio na Europa, não tinha comércio. Até tinha um comércio, na verdade, à base de escambo internamente a cada um dos feudos, mas não era possível, por falta de padronização, comércio entre feudos, né? Não era possível esse tipo de comércio aí. Pessoal, para exemplificar, eu costumo contar quando eu fui no Paraguai, né? Eu fui no Paraguai, fui abastecer o carro, olhei na bomba e o preço do combustível estava em milhões de guaranis, mas eram milhões, né? E aí tinha tanto número, tanto zero, que eu não conseguia saber qual era o preço real daquele combustível. Eu não conseguia saber se aquele combustível estava caro ou barato. Se tivesse barato, eu ia abastecer ali, né, no Paraguai mesmo. Agora, se não tivesse barato, eu não ia abastecer lá, eu ia deixar para abastecer no Brasil. Mas eu só vi um monte de número, porque estava em milhões de guaranis, e aí eu não sabia se estava caro ou barato. E por via das dúvidas, então, vou deixar para abastecer no Brasil, então. Mas hoje a gente tem celular, a gente tem internet e a gente consegue pegar o valor do dinheiro, o índice de conversão e converter lá na hora. Aí eu peguei o celular, fiz a conta e falei, esses milhões de guaranis aí dá muito menos do que se eu fosse abastecer no Brasil. Então eu abasteci no Paraguai, né? Eu contratei, né? O comerciante aí conseguiu vender, mas porque eu tive a possibilidade de fazer a conversão naquele momento. Se eu não tivesse, eu não teria abastecido lá. Nem eu e nem um monte de brasileiro que estava lá. E aquele comerciante, então, né, do posto de gasolina no Paraguai, ia perder um monte de venda, ia perder um monte de faturamento por falta de padronização, por falta de conversão das moedas e obtenção do valor real da coisa, né? Então, veja que, para que se tenha comércio de fato, é necessário uma grande padronização, né, da língua, das normas jurídicas, né, do sistema de peso e medida, da moeda, entre comprador e vendedor. Do contrário, não vai ter comércio. E foi o que aconteceu, não havia comércio na Europa feudal. Até que, em um determinado momento, né, a população da Europa cresceu demais, e aí foi necessário tomar uma medida drástica para a redução da população. E os senhores feudais, então, né, e o rei era um senhor feudal, não passava disso, eles pensaram, então, né, em criar uma história religiosa e pegar essa galera que estava sobrando na Europa e mandar invadir a Terra Santa, né, criando, então, os movimentos que ficaram conhecidos como cruzadas. E aí, pessoal, teve a cruzada das crianças. Gente, vai invadir o quê? Um monte de criança? Nada, era para morrer mesmo, né? Aí teve a cruzada dos idosos. Idoso vai fazer o quê? Imagina o professor Ailton Nossa caminhando aí 3.000 quilômetros para chegar na Terra Santa. Não vai chegar, né? Depois teve a cruzada dos mendigos, né? Eles não tinham o que comer na Europa, então já estavam fracos e aí eles iam invadir a Terra Santa, sem condição nenhuma, né? Até que teve a cruzada das mulheres e aí invadiu a Terra Santa mesmo, né? Aí desceu a piaba lá nos turcos otomanos, né? A mulherada aí é terrível, né? Mulherada é terrível. Bom, pessoal, mas não é essa a história que a gente precisa. A gente precisa entender agora o que aconteceu durante essas cruzadas. Por quê? Porque a galera foi caminhando aí de feudo em feudo, passando por feudo em feudo, até chegar na Terra Santa. E essa galera começou a perceber que em determinado feudo sobrava um produto e faltava outro. Enquanto que no outro feudo era o contrário. O que sobrava no primeiro, faltava no segundo. E o que sobrava no segundo, faltava no primeiro. Aí eles ligaram o Tico e Teco, ligaram o Tico e Teco, ligaram o Acubei e pensaram o seguinte: se está sobrando produto num feudo e faltando no outro, vamos pegar de onde está sobrando e vamos vender onde está faltando. E aí a gente pega as nossas carroças usadas para levar os produtos e pega o que está sobrando no outro feudo e traz para vender no feudo que está faltando. E com isso a gente ganha dinheiro dos dois lados, né?
Essa é a visão do comerciante. Essa é a visão do comerciante. Só que para isso, gente, precisava padronização. Então, eles tinham um produto, eles tinham um mercado consumidor, mas eles não conseguiam ligar os dois por falta de padronização. E aí, eles chegaram na Terra Santa. E chegaram na Terra Santa, eles descobriram que tinha umas coisas saborosas lá, né? As famosas especiarias, né? Cravo, canela, até sal. Até sal faltava na Europa. E aí eles pensaram, tá sobrando especiaria aqui na Terra Santa e a galera da Europa, que tem um monte de gente, lembra que tá sobrando gente na Europa, não tem acesso a nada disso, nem conhece. Se a gente levar isso aqui para lá, isso aqui vai vender igual água no deserto, porque é saboroso, porque é cheiroso, porque torna a comida muito melhor. Aí todo mundo vai querer, todo mundo vai querer. Novamente, descobriram um produto, vários produtos, as especiarias, descobriram um mercado consumidor onde não tinha essas especiarias, então era possível pegar de onde não tinha e vender, pegar de onde tinha e levar onde não tinha. Só que para isso precisava linkar, né, ligar esses dois polos aí e faltava padronização. Mas, gente, quando mexe no bolso, a coisa vai. Quando mexe no bolso, a coisa vai. E aí esses caras ficaram loucos para fazer esse comércio porque viram uma mina de ouro, tanto entre feudos quanto da Terra Santa para a Europa. Aí, né? E aí eles pensaram o seguinte, quer saber? Dane-se o Estado, dane-se o feudo. Os caras não estão nem aí para padronização, mas a gente precisa comercializar porque é a gente que vai ganhar dinheiro. Então, quer saber? Nós, comerciantes, vamos nos juntar e nós mesmos vamos fazer essa padronização. Que o interesse era econômico deles, era eles que iam ganhar dinheiro, então doeu no bolso e a coisa fluiu e eles se juntaram, formando então as corporações de ofício ou ranças comerciais. Pessoal, lembrem aí das aulas de história lá do colegial, né? As corporações de ofício ou ranças comerciais, que são sinônimos, né? Corporações de ofício ou ranças comerciais, que nada mais é do que união de comerciantes. Por quê? Porque eles queriam fazer o happy hour juntos depois? Não, porque eles queriam, na verdade, se juntar para criar padrões comerciais, padronizar práticas comerciais. Essa é a jogada por trás das ranças comerciais aí. Pessoal, e surgiu então essas ranças comerciais, a princípio, por atividade. Então, a corporação dos tecelões, né, padronizou a prática comercial. A partir de agora, todo comerciante filiado à nossa corporação de tecelões vai vender tecido por metro e em dólar. Em qualquer lugar que estiverem, vai ser tecido por metro e por dólar. Vende tecido por metro por dólar, compra tecido por metro por dólar. Dá para se entender vendedor e comprador? Dá, porque tem padrão. Aí veio a corporação aí de metalúrgicos, né? E a partir de agora, então, a gente vai vender metais, que era o ferro, né? O bronze, que era o metal usado na época aí, né? Depois veio o aço, né? Mas o ferro e o bronze, nós vamos vender, então, os nossos metais aqui por quilo em euro, em qualquer lugar que nós estivermos, não importa o feudo, não importa o estado, não importa a regra do local, nós somos corporação e nós vamos vender aí, né, então, o nosso ferro por quilo e por euro em qualquer lugar. O comprador vende por quilo e euro, o vendedor compra quilo e paga por euro, então eles se entendem, eles conseguem fazer o comércio aí. Pessoal, e é nesse ponto que surgiu o direito comercial. Por quê? Porque se a gente for analisar a conduta da corporação, a gente vai ver então que ela padronizou práticas comerciais e impôs essas práticas comerciais para os comerciantes filiados a ela.
né? Então, os comerciantes filiados a ela eram obrigados a reproduzir aquelas práticas comerciais. Não eram bem obrigados, eles reproduziam porque era vantajoso, né? Mas fato é que reproduziam, né? E o que é regra de conduta imposta por alguém? Nada mais é do que norma jurídica. Uma regra de conduta imposta por alguém é uma norma jurídica. É uma norma jurídica. Além disso, pessoal, olha só, as corporações, elas passaram a punir os comerciantes que descumpriam essas normas jurídicas. O que é isso? É ius puniendi, direito de punir. E além disso, pessoal, as corporações de ofício, elas começaram a surgir de algum conflito entre os comerciantes, interferir nesse conflito e solucionar esse conflito. O que é isso? Jurisdição. Então, a corporação de ofício passou a ter norma jurídica, passou a ter direito de punir e passou a ter jurisdição. O que é isso? O que é a soma final desses três elementos? Direito, pessoal. Direito, em resumo, é norma jurídica, direito de punir e jurisdição para solucionar conflito. E então a corporação, na real, ela criou direito. Direito para quem? Para os comerciantes. Que direito é esse? Direito comercial. Direito comercial. Surgiu, então, o direito comercial. E a grande finalidade da origem, né, desse direito comercial foi justamente, então, padronizar práticas comerciais. E ao padronizar essas práticas comerciais, né, o direito comercial, na verdade, renasceu o comércio, fez renascer o comércio na Europa, né? E esse é um dos motivos pelo qual o sistema feudal, que era esse sistema, né, autônomo, né, fragmentado e autônomo, ficou com os dias contados e pouco tempo depois ele foi extinto. E sabe quem que entrou no lugar dele? Por conta dos comerciantes e do direito comercial. Sabe quem que entrou no lugar dele? Como modo de produção? E está até hoje. O capitalismo. Né? Foi aí que surgiu, então, o capitalismo. Né? Bom, pessoal, então o direito comercial, ele surgiu dentro das corporações de ofício. Só que na época, ele não era chamado de direito comercial, né? Esse é um nome que surgiu, né? Que veio a algum tempo depois. Na época mesmo, ele era chamado de lex mercatoria, né? O nome do direito comercial na época era de lex mercatoria. Lex é o termo latim para lei, né? E mercatoria é o termo latino para do mercado. Né? Então, a gente não falava direito comercial, a gente falava, na época, direito do mercado, né? Direito do mercado, porque era, né, era um conjunto de normas jurídicas que surgiu do próprio mercado, do dia a dia dos comerciantes aí, né? Lá no mercado de peixe, né? Então, a Lex Mercatoria aí, né, foi o primeiro nome, e depois, né, esse nome foi sendo moldado, né, e a gente chegou ao nome do direito comercial, e atualmente a gente chegou ao nome do direito empresarial. Mas é o mesmo direito, o que mudou é a denominação. Bom, pessoal, e com isso, né, com esse surgimento do direito empresarial, a gente consegue identificar, na verdade, uma relação tautológica do comércio em si com o direito comercial. E o que é relação tautológica? Relação tautológica é aquela relação em que uma coisa leva a outra, e a outra leva a primeira. E ao levar para a primeira, leva para a segunda. E ao levar para a segunda, leva de volta para a primeira. Né? O famoso círculo virtuoso. Né? Relação tautológica é uma coisa levando a outra e em círculo aí, né? Em rotatividade aí. E o comércio e o direito comercial, ele tem essa relação tautológica, essa relação em círculo virtuoso.
E para ilustrar essa relação tautológica, eu fiz um esqueminha aqui na lousa, né, e vou compartilhar aqui com vocês. Né? Vocês acharam aí que iam ficar livres da minha letra, né? E acharam que não iam precisar mais decifrar hieroglifo, né? Mas não, está aqui, né? Tá aqui. E aqui, então, a gente tem a relação tautológica. Olha só, pessoal, a necessidade do comércio, né, fez, então, a padronização das práticas comerciais. E essa padronização das práticas comerciais criou o direito comercial, criou o direito empresarial. E, com isso, padronizou-se as práticas comerciais, e, ao padronizar as práticas comerciais, facilitou e intensificou o próprio comércio. Intensificou o próprio comércio. E, ao intensificar o comércio, ampliar o comércio, surge necessidade de padronizar mais práticas comerciais, ampliar essa padronização. Então, ampliando o comércio, a gente acaba por também ampliar a padronização das práticas comerciais, criando novas normas de direito comercial, novas normas de direito empresarial. E essas novas normas geram uma padronização ainda melhor, e essa maior padronização acaba por intensificar o próprio comércio. E intensificando o comércio, são padronizadas novas práticas, que por vez intensifica mais ainda o comércio, e a gente então teve a Revolução Comercial, a Revolução Industrial e hoje a Revolução Digital. Vejam que tudo isso que está acontecendo hoje, né, surgiu lá atrás, né, com o surgimento do próprio direito comercial. E a gente, então, vem evoluindo desde então dentro dessa relação tautológica aí, né? Então, a Revolução Comercial fez surgir a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial fez surgir a Revolução Digital que a gente vive hoje aí, né? Então, é um círculo virtuoso, né? É um círculo virtuoso. E é por isso, pessoal, que eu comentei com vocês que, né, o surgimento aí do direito comercial, do direito empresarial, levou, na verdade, ao desenvolvimento do próprio capitalismo, né? O mundo que a gente vive hoje, o mundo capitalista que a gente vive hoje, que talvez esteja em xeque também, a gente não pode negar isso, né? Que talvez esteja em xeque, foi criado lá atrás, no fim da Idade Média aí, né? Inclusive, pessoal, existe uma ata de assembleia da Hansa Comercial dos Metalúrgicos, que foi assinada pelo professor Ailton Nossa, né? Dessa época aí do surgimento do direito comercial aí. Bom, pessoal, e por que eu conto essa historinha, né? Por que eu conto essa historinha? Pelo seguinte, é essa historinha que explica para a gente a origem do direito empresarial, que permite a gente entender as próprias características do direito empresarial, que é o que está marcado aí na cor azul calcinha, né? E entendendo essas características do direito empresarial, é que a gente vai conseguir contrapor essas características às do direito civil, que é o que está marcado agora em azul calcinha. E contrapondo essas características é que a gente vai conseguir, então, traçar uma linha divisória do que é o direito empresarial e do que é o direito civil. Qual é a função, qual é a abrangência do direito empresarial e qual é a função, qual é a abrangência do direito civil. Bom, pessoal, nós não vamos focar no direito civil, porque vocês já estão estudando aí o direito civil há um tempo, né? Vocês já passaram aí o cabo da Boa Esperança dentro do curso de direito, né? Vocês já estão da metade para o fim, né? Então, a gente vai focar aqui no direito comercial, no direito empresarial, mas, claro, contrapondo ao direito civil para demarcar bem essa linha divisória entre eles aí. Bom, a primeira característica do direito empresarial é que o direito empresarial ele surgiu dos próprios comerciantes, a partir do momento em que eles próprios, unidos em corporações de ofício, padronizaram
práticas comerciais. Então, na verdade, o direito comercial, o direito empresarial, ele é um direito oriundo dos usos e costumes dos próprios comerciantes. Ele é um direito, então, ao menos na sua origem, consuetudinário, né? O direito comercial, ele é um direito, então, ao menos na sua origem, consuetudinário. E, pessoal, se a gente analisar o movimento do direito comercial, do direito empresarial, a gente percebe que ele veio, na verdade, ele veio de baixo. Ele veio de baixo. Gente, a classe dos comerciantes era uma classe relegada na época. O que se tinha de topo da sociedade era a nobreza e o clero, né? Os comerciantes aí eram o povão, era o povão. Então, veja que o direito comercial e o direito empresarial, ele veio de baixo para cima, né? Ele veio de baixo para cima. É totalmente diferente do direito civil. É totalmente diferente do direito civil. Porque o direito civil, ele foi criado, né, como assaz acontece, pela elite dominante aí, a nobreza, o clero, para fins, na verdade, de controle da própria sociedade, de modo que ele é imposto a essa sociedade, ele é imposto a essa sociedade, né? Muito por conta de regras religiosas, muito por conta de regras religiosas. Então, veja que o direito civil ele faz o caminho contrário, né? Enquanto o direito empresarial, ele vem, o direito comercial e empresarial, ele vem de baixo para cima, o direito civil, ele vem de cima para baixo. Ele é imposto de cima para baixo. Claro, com a ideia de controle social, com a ideia de manutenção do status quo. Nobreza e clero, né? Nobreza e clero aí, né? Quem detinha o poder e é eles que impuseram e impõem, né, até hoje o direito civil. Pessoal, é só pensar nos institutos de direito civil. Direito civil fala sobre o quê? Contratos. Quem faz contrato? Quem tem dinheiro. Direito civil fala sobre o quê? Bens. Quem tem bens? Quem tem dinheiro. Direito civil fala sobre relações familiares, passando inicialmente por entidades religiosas. É a forma que o clero, né, na época, tinha de exercer o seu poder, exercer o seu controle. Então, veja que até hoje a gente tem resquícios, né, dessa natureza impositiva do direito civil. É só pensar no divórcio, né? É só pensar no divórcio. Até 1977 a gente não tinha divórcio aqui no Brasil. E se dependesse aí de determinadas entidades religiosas, até hoje a gente não teria casamento homoafetivo ou união estável no direito brasileiro, né, no direito civil. Então veja que o direito civil ele tem essa vinculação aí a classes dominantes, né, e ele é feito então para manutenção do status quo. Não é uma crítica, é uma constatação. É uma constatação, né? Bom, segunda característica do direito empresarial. Gente, o direito empresarial, ele é informalista. Ele é informalista, ou seja, ele não gosta de formalidade, não. Ele não gosta de solenidade, não. E por dois motivos. Primeiro motivo, pessoal, os comerciantes, que não era a classe dominante na época, né? E, portanto, não era inicialmente a classe escolarizada na época. Eles tinham como ficar pensando em formalidade, falando, a partir de agora, a gente vai fazer um contrato sobre a forma de escritura pública a ser registrada, né, e averbada, né, no tabelionato. Os caras não tinham, né, esse grau de cultura, até cultura jurídica, para, né, criar um direito, né, formalista, um direito solene aí, né? E segundo motivo, eles nem tinham esse grau de cultura e eles nem queriam. Porque o comerciante, ele não gosta de formalismo, ele não gosta de burocracia. Porque se ele tem que fazer burocracia, ele perde tempo. E se ele perde tempo, ele está deixando de realizar a atividade econômica dele. E se ele deixa de realizar a atividade econômica dele, ele está perdendo dinheiro. Pessoal,
time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, vamos pegar, nós comerciantes, vamos pegar nosso tempo e vamos dedicar para a nossa atividade, porque é lá que está o nosso ganha-pão. Nós não queremos perder tempo não fazendo formalidade, fazendo burocracia. Pessoal, é claro que essa ideia, né, de informalidade, ela acabou se perdendo ao longo do tempo, né? Então, o direito empresarial, ele hoje, né, ele não é informal aí, né? Vamos fazer tudo no fio do bigode de boa. Claro que não, é até incompatível com a nossa sociedade atual, né? Porém, ele ainda mantém uma tendência de informalidade e uma informalidade, pelo menos, muito maior que o direito civil, né? Por exemplo, a lei da liberdade econômica, né, de setembro de 2019. Ela veio aí para diminuir burocracia, e diminuindo burocracia, claro, né, facilita a vida do empresário, para que ele possa se dedicar à atividade empresarial. A lei também do Simples Nacional, em vez do empresário ficar pagando um monte de tributo diferente, com guias diferentes, para órgãos diferentes, ele paga o Simples. E ao pagar o Simples, ele já está recolhendo uma gama muito grande de tributos, aí de uma vez só, né? Inclusive contribuição previdenciária. Então, vale a pena, né, isso porque desburocratiza, facilita a vida do empresário. Então, hoje, não dá para falar que ele seja informal, mas ele tem uma tendência à informalidade e uma tendência ainda muito maior do que o direito civil. Enquanto que o direito civil, gente, é extremamente formalista, né? O direito civil é extremamente formalista. Por exemplo, o casamento, né? O casamento, que é um instituto típico de direito civil. Você tem que ir no cartório levar todos os documentos. Se fosse bom, não precisava de testemunha, mas precisa. E aí você tem que levar as duas testemunhas. Aí todo mundo assina tudo, o cartório tem que fazer os proclamas. E você tem que aguardar, porque pode aparecer alguém que é contra o seu casamento, né? Não vai aparecer porque ninguém lê edital em jornal, mas pode aparecer. Aí, se não aparecer ninguém, o cartório lava uma ata de autorização para que a entidade religiosa, né, o padre, o pastor ou qualquer outra entidade religiosa, possa celebrar o casamento religioso com efeitos civis. Aí, chega o dia da celebração. E a lei chega a ponto de falar que as portas têm que estar abertas, né? Porque se não tiver a porta aberta, pode gerar até nulidade do casamento. A ideia é que qualquer um possa entrar, porque se tiver alguém contra, que fale agora e eu cale para sempre. Por isso que as portas têm que estar abertas. Aí terminou a cerimônia, o responsável pela cerimônia tem que ler a ata ao vivo e a cores, e aí depois todo mundo assina, e aí as pessoas estão casadas, né? Aí as pessoas estão casadas. Gente, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu sabia que se fechasse a porta, dava nulidade. Sabe onde o tonto foi casar? Num gramado, qualquer um podia entrar, né? Pelo amor de Deus, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não dá. Mas veja, se uma concessionária de veículo tivesse que fazer tudo isso, para vender um carro, sabe quando ela ia conseguir ter venda suficiente para pagar os seus custos? Nunca, ela ia quebrar, né? Já pensou, você chega para comprar um carro na concessionária, a concessionária fala, pois não, eu vou publicar edital para ver se ninguém tem algo contra você comprar o carro. Porque se alguém vem e fala, olha, ele é quebrado, alguém vem e fala, ele é bêbado, olha, alguém vem e fala assim, ele dá cavalo de pau, e aí eu não vou vender para você, né? Não faz sentido nenhum, né? Não gera número de negócios suficientes para sustentar a atividade econômica aí, né? Outro exemplo, pessoal, direito civil. A pessoa vai fazer um testamento. A lei fala que tem que ser do próprio punho. Ou se não for do próprio punho, pode até ser digitada, porém o testador vai ter que pegar uma caneta, circular aquele texto que ele digitou, bem rente, e assinar com a mesma caneta para provar que aquele texto foi assinado por ele, foi escrito por ele, que ele concorda com isso. Gente, já pensou se a gente chega numa loja aí para comprar no supermercado, né? Para fazer uma compra do supermercado. O caixa do supermercado vira para a gente e fala, beleza,
Só que eu vou fazer a nota fiscal agora e você vai ter que aguardar, porque você vai ter que circular direitinho essa nota fiscal, não pode sair nada, hein? E assinar com a mesma caneta. Você vai virar as costas e falar, vou comprar ali no teu vizinho, né? E aí eu compro no teu vizinho, meu dinheiro vai para o teu vizinho, você fica sem o meu dinheiro, sem o meu, sem o do outro, você vai quebrar, né? Então, não tem sentido esse tipo de exigência aí, né? Então, essa burocracia que é algo inerente ao direito civil não se justifica no direito empresarial, pelo contrário, né? É um impeditivo até para o próprio direito empresarial e para o próprio comércio aí. Mas o direito civil, ele é formalista. Pessoal, sabem por que o direito civil é formalista? Eu não falei isso nas outras turmas, mas me veio agora, né? E eu vou falar. O direito civil ele é formalista porque a formalidade é uma forma de controle dos atos, a formalidade é uma forma de poder, né? Então, por exemplo, vai celebrar o casamento e tem toda aquela formalidade, toda aquela pompa, e se não tiver aquela formalidade não é válido, como uma forma de impedir pessoas que não estão gabaritadas a realizar o ato, né? É uma forma de impedir que a pessoa não está gabaritada que realize o ato. Então, a formalidade no direito civil é tipo assim, uma reserva de mercado da nobreza e do clero, né? Ou era, na época que surgiu aí, era uma reserva de mercado da nobreza e do clero. A mesma coisa das formalidades aí da etiqueta, né? Então, olha, nós vamos arrumar uma mesa aqui. Então, a mesa tem que ter o prato raso, depois o prato fundo, aí a colher de não sei o quê, com a colher de salada. Quem é da nobreza sabe. E aí vai se sentir à vontade aí, e aí é só ver a desenvoltura da pessoa comendo, você sabe que ela é da nobreza. Aí chega lá o Rodrigo, né? Vai pegar aí, né? O bife com garfo de salada, né? Vai ficar segurando a faca aí com o cotovelo na mesa. Aí todo mundo vai ver e falar: aquele cara é o falsário, aquele cara não é da área, aquele cara não é um dos nossos. Aí, né? Então todas essas formalidades, no fundo, elas servem, na verdade, para, gerar uma reserva de mercado aí. E é por isso que o direito civil ainda é bastante contaminado por essas formalidades aí. Bom, pessoal, a terceira característica do direito comercial, do direito empresarial, é a onerosidade. Gente, o direito comercial, o direito empresarial, ele foi criado por comerciante. E comerciante quer lucro. Então, a ideia por trás é sempre lucro, é sempre majorar a obtenção de lucro, né? Então, tudo que é feito dentro do direito comercial, dentro do direito empresarial, é visando, sim, o lucro. E, além disso, pessoal, os atos empresariais, eles são presumidamente onerosos. O que significa dizer que um ato empresarial, ainda que ele não traga valor, ainda que ele não expresse um valor, presume-se que ele é oneroso, presume-se que ele tem que ser pago. Então, no direito empresarial, não falar em dinheiro não quer dizer que é de graça, não. Presume-se que é pago e que tem que ser pago aí. É da natureza do direito empresarial. Ao passo que, pessoal, no direito civil, a gente tem como característica a gratuidade, né? No direito civil, a gente tem como característica a gratuidade, né? Afinal de contas, pessoal, todo mundo casa por amor, ninguém casa por dinheiro, né? Você pega aí, né, um velhão aí com uma moça nova, né? Ou uma velhinha aí com um rapaz novo, né? É amor, totalmente amor aí, né? Então, o direito civil, ele é inerentemente gratuito. Mas falando sério, pessoal, no direito civil, olha só, se o ato civil não traz preço, presume-se que ele é gratuito, né? Presume-se que não tem que pagar nada, né? E vocês aí já estudaram vários contratos em direito civil. Contrato de depósito, contrato de comodato, contrato de mútuo, né? E esses contratos, em regra, eles são gratuitos. Se não colocar o preço ali dentro, em regra, eles são gratuitos, né? Por exemplo, eu estou aqui em casa, aí o vizinho me liga e fala: Rodrigo,
minha esposa está passando mal, você não empresta o carro para levar na farmácia? Pois não, pega, eu não posso ir porque eu estou dando aula aqui, mas pega o carro aí e vai. Aí ele vai e volta, eu vou poder cobrar alguma coisa dele? Não, né? Porque é um contrato de mútuo, foi um empréstimo. E em relação civil aí, né? Relação entre vizinhos. Então, gratuito, gratuito, presumidamente gratuito. Então, ou eu cobrasse antes e colocava expressamente o preço, aí ele poderia escolher se ele vai querer ou não pegar o carro, mas se eu não cobrei antes, eu entreguei a chave para ele e falei, vai lá, é gratuito, eu não posso cobrar depois, né? Eu não posso cobrar depois. Essa é uma relação civil, né? Essa é uma relação civil. Bom, pessoal, e a última característica do direito empresarial é que ele é cosmopolita. O direito empresarial, ele é cosmopolita. O que significa cosmopolita? Vem de cosmo, gente, vem de espaço. E até que a física, né, prove o contrário aí, né, o espaço ele está crescendo, ele está ampliando, ele está indo ao longe aí. Então, quando a gente fala de cosmopolita, a gente está se referindo a algo que cresce, que se expande, que vai longe aí, cada vez mais longe. Essa é a ideia do direito empresarial, do direito comercial, do direito empresarial. O direito comercial, o direito empresarial, ele não surgiu para ficar preso em um determinado local, ele surgiu para se expandir. Por quê? Porque o comerciante quer se expandir. Quanto mais o comerciante se expande, mais mercado consumidor ele tem. E quanto mais mercado consumidor ele tem, mais negócio ele faz e mais lucro ele obtém, né? Então, o comerciante quer sempre se expandir, né? Pessoal, olha só, a pessoa tem uma loja, tá dando certo, ela abre uma filial, tá dando certo, ela abre outra e vai crescendo, né? Isso aí é da natureza do direito empresarial, vai se expandir. Pessoal, e veja que já na origem era assim, né? O direito comercial, ele surgiu porque o comerciante não queria ficar preso a um determinado feudo. Ele queria vender nos feudos vizinhos e vender nos feudos vizinhos, e para isso, claro, ele precisava da padronização. Ele queria sempre ampliar seu mercado consumidor. E a partir dessa ideia é que os comerciantes aí já ávidos de lucro, já com muito dinheiro, começaram a financiar os reis medievais para que eles então criassem exército e dominassem os senhores feudais. Para que isso? Para que eles unificassem vários feudos sob um único governo, padronizando então, né, toda a sistemática desses feudos. E foi isso que criou os estados nacionais, né, os países aí no fim da Idade Média, né? Primeiro foi Portugal, com a Revolução de Avis, depois Espanha, França, Inglaterra, né? Tudo a partir de dinheiro dos burgueses, dos comerciantes burgueses, né? Visando, então, uma padronização cada vez maior de novos mercados consumidores. Pessoal, e Portugal, então, se unificou. O que ele fez depois? Não é à toa, não é coincidência. Criou as caravelas e se lançou para as grandes navegações. Por quê? Para conseguir, então, descobrir novos territórios. Porque a gente é curioso, a gente é curioso, a gente quer descobrir novas terras aí, em mares nunca antes navegados. Não, porque eles queriam descobrir novos mercados consumidores e novos produtos. E fizeram isso? Fizeram. Descobriram o caminho marítimo para as Índias, né, dobrando aí a costa da África, e aí conseguiam pegar, então, os produtos, que eram as especiarias, e vender na Europa. Cruzaram o Atlântico, chegaram aqui nas Américas, né? Chegaram aqui nas Américas, descobriram o pau-brasil, né? Aqui no Brasil, descobriram o tabaco em Cuba. O que eles fizeram? Pegaram essas mercadorias e levaram para vender na Europa. Aí pegava a mercadoria da Europa e vendia, vender aqui, né? Ampliando sempre o mercado consumidor. Pessoal, e depois, mais recentemente, criou-se blocos econômicos, né? Criou-se blocos econômicos. Os estados passaram a se unir. Por exemplo, a União Europeia, né? A União Europeia, ela tem padrão
né, comercial, inclusive uma moeda própria. Então, é possível produzir no país e vender no outro, produzir no outro e vender no um, livremente aí. Mais próximo da gente, Mercosul, né, países do sul da América do Sul, mais a Venezuela, né? Quem diria, a Venezuela, né? Então, foi algo esquisito aí, a inclusão da Venezuela. Mas, em tese, não sei como vai ficar com o Covid, a gente pode produzir num país do sul da América do Sul e vender no outro, produzir no outro e vender num, né? Principalmente mercado automobilístico, né? Vários carros produzidos no Brasil são vendidos aí na Argentina e vários carros produzidos na Argentina são vendidos aqui no Brasil, né? Livre mercado, portanto, né? E, pessoal, mais recentemente também, né, nós temos a própria globalização, né? A globalização, ela está aí porque hoje o mercado é o planeta, né? A ideia da globalização é transformar o planeta num mercado único, de modo que você pode projetar um produto num país, fabricar o produto no outro país e vendê-lo simplesmente no mundo inteiro, né? O mercado hoje é o mundo aí. Também não sei como vai ficar com a Covid, mas o mercado é um mundo. E por que isso, pessoal? Porque o direito empresarial, o comércio, a empresa é cosmopolita, ela quer expandir. E, pessoal, seguindo essa tendência aí, eu costumo brincar, quem já assistiu Jornada nas Estrelas? Não é Guerra nas Estrelas, é Jornada nas Estrelas. Conta a história da USS Enterprise, né, que é uma nave aí da Federação dos Planetas Unidos, né, indo onde ninguém jamais esteve, né? E qual que é a finalidade da Federação de Planetas Unidos? Mercado consumidor. Então, a gente vai produzir num país e vender no outro, pegar do outro e vender no um. Aí, né? Essa é a tendência, né? Essa é a tendência. Já dizia aí um justo filósofo muito famoso, que é o Buzz Lightyear, né? O Buzz Lightyear, ao infinito e além, né? Essa é a ideia por trás do direito empresarial aí, sempre expandir, sempre expandir. Ao passo que o direito civil, gente, não é expansionista. O direito civil, ele é nacionalista. O direito civil, ele foi criado por uma sociedade para valer para aquela sociedade, mantendo o status quo daquela sociedade. O direito civil não expande, não vai além, não vai para outras sociedades, como faz o direito empresarial. Pessoal, por exemplo, olha só, direito civil de família aqui no Brasil, proíbe a bigamia, né? Ao passo que o direito civil de família do Marrocos permite a bigamia. É sexista, porque só o homem pode ter várias esposas, a esposa não pode ter vários maridos aí, né? Mas, enfim, né, existe a poligamia aí no direito civil do Marrocos. Gente, dá para pegar esse direito civil do Marrocos que permite a poligamia e trazer para o Brasil? Não dá, muita gente não vai aceitar, né? E também, olha só, não dá para pegar a bigamia aqui do Brasil, né? Um casamento só, né? Só um casamento, a proibição à bigamia aqui do Brasil e levar para o Marrocos, porque a sociedade marroquina também não vai aceitar isso, né? Então, veja, eu não estou emitindo um juízo de valor, eu estou constatando que as regras de lá não servem para cá e as regras daqui não servem para lá, né? Porque o direito civil ele foi criado refletindo valores sociais e, portanto, ele só vale para aquela determinada sociedade. Então, ele, direito civil, é fechado em si mesmo, né? Ele, direito civil, é fechado em si mesmo. Com isso, pessoal, o direito privado, as características dos dois, direito civil e direito empresarial, são tão diferentes, que a gente, na verdade, dentro do direito privado, tem claramente dois ramos diversos, né? Eles não se confundem entre si, porque as características realmente são muito diferentes entre si. Então, pessoal, olha só, o direito civil e o direito privado têm semelhança? Tem. Ambos regem relações particulares e ambos são ramos do direito privado, mas só. De resto,
eles são completamente antagônicos entre si. Eles têm características próprias, eles têm finalidades próprias e eles não se misturam, né? Eles não se misturam. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta referente a essas características aqui do direito comercial, do direito empresarial e a sua comparação aí com o direito civil, né? Fiquem à vontade. Não? Então vamos seguir mais um... Oi? Não. Não? Então vamos seguir mais um pouquinho aí. Bom, pessoal, agora, né, analisadas essas características aí, a gente pode passar o nosso estudo para a evolução histórica do direito comercial, né, do direito comercial no mundo. Evolução histórica do direito comercial no mundo. Pessoal, e analisando aí, né, essa sequência do direito comercial no mundo, é possível identificar duas fases, né? A primeira é chamada fase subjetivista e a segunda, ela é chamada, então, fase objetivista. E a gente precisa estudar essas duas fases aqui. Pessoal, a primeira fase, que é a fase subjetivista, ela se deu na época que o direito comercial ele ainda estava dentro das corporações de ofício. Então, é uma fase inicial. É a fase, então, que o direito comercial estava ainda dentro das corporações de ofício. E essa fase é chamada subjetivista porque o direito comercial, estando dentro da corporação de ofício, ele, direito comercial, valia apenas para quem fosse filiado àquela determinada corporação de ofício. De modo que ele não valia para todas as pessoas, ele valia apenas para determinadas pessoas, ele valia apenas para determinados sujeitos que eram filiados às corporações de ofício. Como o direito comercial, então, tinha essa vigência, essa aplicação pessoal, subjetiva, pelo sujeito, é que a gente chama essa primeira fase de fase subjetivista. Pessoal, é mais ou menos, né, como ser sócio de um clube, né, como ser sócio de um clube. Todo clube, ele tem o seu estatuto, ele tem as suas regras próprias. Só que essas regras próprias do clube só valem ou para quem é sócio do clube, ou para quem, apesar de não ser sócio, esteja dentro do clube, esteja no estabelecimento do clube. E não vale para mais ninguém. Por exemplo, eu não sou sócio da Casa de Portugal e nem estou dentro da Casa de Portugal. A Casa de Portugal tem estatuto, tem regra própria? Tem, mas não vale para mim. Porque eu não sou sócio, eu não estou dentro. Ao passo que eu sou sócio aqui do Geles Clube. E, sendo sócio do Geles Clube, o Geles Clube tem estatuto, e tendo estatuto, esse estatuto se aplica, então, a mim, né? A minha pessoa aí, né? Isso é uma vigência, isso é uma aplicação subjetiva da norma, porque ela aplica apenas para determinados sujeitos, né? E a incidência da norma, então, ela não é geral, ela é pessoal. Ela é pessoal. Agora, pessoal, esses sujeitos, né, esses comerciantes vinculados às corporações de ofício, começaram então a reiterar práticas comerciais, começaram a ter padronização aí. E com isso, claro, intensificou o seu comércio, né? Intensificou o seu lucro, começou a ganhar dinheiro aí. E esse comerciante ganhando dinheiro, isso chamou a atenção dos outros comerciantes. E pensaram, ó, aquele cara tem alguma coisa de diferente, aquele cara tem alguma coisa a mais. E aí esses outros comerciantes ficaram vendo e falaram, esse cara é filiado à corporação, então eu vou me filiar também. E aí os comerciantes todos começaram a se filiar, porque aquilo gerava um incremento de comércio, né? Gerava um ganho de dinheiro. Mas chamou a atenção não apenas dos comerciantes, chamou a atenção do próprio Estado. O Estado começou a olhar aquilo e falou, tem gente ganhando dinheiro aí. E aí o Estado quer
ampliar esse ganho de dinheiro, porque quanto mais gente ganhando dinheiro dentro do Estado, melhor, desenvolve a economia como um todo. E também porque o Estado vai poder cobrar tributo. Quanto mais o povo ganha, mais o Estado vai poder cobrar tributo. Então o Estado gostou. Falou, esse direito das corporações de ofício aí está valendo a pena. Está gerando um aumento da atividade econômica. E gerando um aumento da atividade econômica, eu vou poder cobrar mais tributo. Então, sabe o que o Estado vou fazer? Vou pegar aquela norma de direito comercial interna da corporação, já que está dando certo, e vou trazer para eu o Estado e vou positivar essa norma em uma lei. E ao positivar essa norma em uma lei, como a lei vale para todos, o que aconteceu? Aquela norma de direito empresarial passou também a valer para todos, independente da pessoa. Seja a pessoa que for, esteja vinculado ou não à corporação de ofício. O Estado trouxe, pôs na lei, a norma de direito comercial passou a valer para todos. E, a partir desse momento em que o Estado, então, positivou as normas de direito comercial, em que o Estado tomou a dianteira da normativa comercial, a gente, então, saiu da fase subjetivista, e inaugurou, então, a fase objetivista. Inauguramos, então, a segunda fase, que é a fase objetivista. Pessoal, a fase objetivista, ela é objetiva por dois motivos, né? Primeiro motivo, porque agora a legislação, né, as normas de direito comercial, elas não estão dentro de corporações e elas não dependem do sujeito ou da pessoa. Elas foram trazidas para o Estado, positivadas em lei, e a lei vale para todos, né? Então, a gente passou agora a ter uma vigência objetiva, uma vigência independente do sujeito, uma vigência para todos. Só que aí surge um problema. Por quê? Porque se a norma de direito empresarial, de direito comercial, de direito empresarial, passa a ter previsão em lei e passa a viger para todos, significa dizer que todo mundo, então, está sujeito às mesmas normas de direito comercial, de direito empresarial, então todo mundo é comerciante, todo mundo é empresário. Mas a gente sabe que não é, Eu sou um exemplo, né? Eu sou advogado é profissional liberal. A gente vai ver daqui a pouco que o profissional liberal não é empresário. Então, o advogado, o médico, o dentista, o engenheiro, o contador, que atuam aí como profissional liberal, eles até ganham dinheiro, né? Advogado não, mas o resto até ganha dinheiro aí, né? Mas não são empresários, né? E eu também sou professor, né? E eu exerço essa atividade econômica, né, de magistério, como empregado. A Universidade Brasil, ela é empresária, mas eu trabalho para a Universidade Brasil como empregado. Eu não sou empresário. E aí, pessoal? Então a gente tem uma norma de direito empresarial valendo para todos, mas tem muita gente na sociedade que não é comerciante, que não é empresário. O que a gente faz, então? A gente precisou, na verdade, criar um critério objetivo dentro da própria lei de direito empresarial para definir categoricamente quem é comerciante e quem é empresário. E a partir de então, nós passamos a ter um critério objetivo que define quem é o comerciante, quem é o empresário. E é por isso, esse é o segundo motivo pelo qual nós estamos então diante da fase objetivista. Então, a fase objetivista, ela é chamada objetivista porque ela traz em razão de dois motivos. Primeiro motivo, porque o direito comercial, o direito empresarial,
ele passa a ser previsto em lei. E a lei vale para todos. E o segundo motivo pelo qual estamos diante da fase objetiva é que essa lei, ela passa a trazer um critério objetivo, um conceito rigoroso para definir quem é comerciante e quem é empresário aí. Então, a gente passa a ter um critério objetivo, a gente passa a ter um conceito, né, rígido aí para definir quem é comerciante e quem é empresário. E qual que é a importância desse conceito rígido, pessoal? A importância desse conceito rígido é tal que, na verdade, é esse conceito que vai fazer a diferenciação do direito empresarial e do direito civil. Por quê? Porque aquela pessoa da sociedade que se adequar ao conceito rígido de comerciante, vai ser comerciante. Aquela pessoa que se adequar ao conceito rígido de empresário, vai ser empresário. Sabe o que vai acontecer com esse comerciante, com esse empresário? Ele vai ser regido pelas normas de direito empresarial. A ele vai se aplicar as normas de direito empresarial aí. E para aquela pessoa que não se encaixar nem no conceito de comerciante e nem no conceito de empresário, não vão se aplicar as normas de direito comercial, as normas de direito empresarial. E então, ele vai ser regido pelo o quê? Quem não se encaixar no conceito de comerciante, no conceito de empresário, e não vai ser regido pelo direito comercial ou direito empresarial, ele vai ser regido pelo quê? A ele se aplica o quê? Gente, nós tínhamos direito privado, dividido em empresarial e civil. Quem se adequar ao conceito de comerciante e de empresário vai ser regido pelo direito comercial e direito empresarial. Quem não se adequa não vai ser regido pelo direito empresarial ou direito comercial. Vai ser regido pelo quê? Sobra o quê para ele? O direito civil. O direito civil. Então, veja que esse critério objetivo trazido na norma, ele é importante porque é ele que passa o risco, dividindo direito empresarial e direito civil. Nós trabalhamos com o conceito de comerciante, com o conceito de empresário. A lei, ela vai trazer o conceito de comerciante e conceito de empresário. E quem se adequar a esses conceitos vai ser regrado, então, pelo direito comercial e direito empresarial. A lei não traz conceitos de direito civil. A lei não traz conceito de direito civil. E por que a lei não traz conceito de direito civil? Porque não precisa, gente. Não precisa. A partir do momento que a gente conceituou comerciante, conceituou empresário e mandou aplicar para eles o direito comercial, o direito empresarial, o que sobra, né? O que sobra vai ser direito civil. Então, a gente diz que não existe um conceito próprio de direito civil, porque, na verdade, o direito civil, ou o conceito de direito civil, é um conceito residual. É o que sobrar, né? E aí, pessoal, vem toda a pretensão do direito empresarial, né? Direito empresarial trata aí o direito civil como a sobra, né? Como a sobra, né? Eu estou brincando, mas a ideia é essa mesmo. A gente conceitua o direito empresarial e delimita a aplicação do direito empresarial. O que não se adequar ao conceito é o que sobra, e aí vai para o direito civil. Pessoal, e esse preconceito existe sim, né? Eu estou zoando aqui, mas esse preconceito existe sim. Sabe como que o direito empresarial chama as atividades não empresariais? As atividades, portanto, regidas pelo direito civil? Simples, simples. Dentro do direito empresarial, quando vocês virem o termo simples, significa só uma coisa, significa que não é empresário, significa que não é regido pelo direito empresarial, significa que é regido pelo direito civil. Então, atividades simples são atividades regidas pelo direito civil. Olha a pretensão do direito empresarial. E olha só, os profissionais liberais, advogado, dentista, médico, engenheiro, contador, administrador, que atuam de forma autônoma.
né, que atuam de forma autônoma aí. Pessoal, para o direito empresarial, nossa atividade de profissional liberal é uma atividade simples, aí, né? Então tem sim, né, um preconceito aí do direito empresarial, tem sim um preconceito do direito empresarial. E essa é a sistemática. Bom, pessoal, com isso, a gente terminou a evolução histórica do direito comercial no mundo. E a gente pode falar um pouquinho, que é o que interessa mais para a gente aí, da evolução histórica do direito comercial no Brasil. E aí a gente termina a nossa aula de hoje aqui. Olha lá, o Brasil, ele se tornou independente em 1822. Então, ele passou a existir como Estado autônomo em 1822, né? Com isso, pessoal, quando o Brasil se entendeu por gente, o mundo, né, e consequentemente o Brasil também, já estava inteiramente na fase objetivista, né? Então, a gente nunca teve corporação de ofício aqui no Brasil, a gente nunca teve rança comercial aqui no Brasil. Isso aí é da época do fim da Idade Média, início da Idade Moderna, né? Então, já tinha passado aí uns 200 anos, né, quando o Brasil se tornou independente, né, em 1822. Então, o Brasil, quando ele se entende por gente, ele já entra direto dentro dessa fase objetivista. Sendo assim, pessoal, o Brasil, ele sempre teve uma lei de direito comercial, de direito empresarial, e ele sempre teve um critério objetivo para definir comerciante e definir empresário. E aqui estão as leis e os critérios, né? Aí, selecionado em azul calcinha, estão as leis e os critérios. O Brasil sempre teve lei de direito comercial, direito empresarial, e o Brasil sempre teve critério objetivo para definir comerciante, para definir empresário aí. Pessoal, a primeira lei aqui no Brasil de direito comercial, de direito empresarial, foi o Código Comercial de 1850. Eu não errei, não. É Código Comercial de 1850. Pena que a gente está em aula remota, vocês não vão poder ir lá na biblioteca, mas a biblioteca tem uma edição autografada ao professor Ailton Nossa, aí, desse Código Comercial de 1850. Pessoal, e esse código, ele trouxe como critério objetivo para definir o que era comerciante a chamada teoria dos atos de comércio, né? Então, o Código Comercial de 1850 trouxe aí, para definir quem era o comerciante, quem era o empresário, a chamada teoria dos atos de comércio. Só que a sociedade evoluiu, evidentemente. Se a gente pegar a sociedade de 1850 para a sociedade de hoje, a gente vai verificar que essa sociedade evoluiu. E, pessoal, as normativas do Código Comercial de 1850, com a evolução da sociedade, tornaram-se ineptas, né? Não eram mais suficientes para regrar as relações sociais. E é por isso que a gente, então, precisou de uma nova lei escrita. E quem surgiu aí como nova lei escrita do direito comercial, do direito empresarial, foi o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002. E aí, então, a gente tem uma nova lei escrita, e tendo uma nova lei escrita, a gente tem um novo critério objetivo para definir comerciante, para definir empresário, e esse novo critério objetivo ficou conhecido como teoria da empresa, né? Teoria da empresa. Então, o Código Civil de 2002, ele trouxe também um novo critério objetivo para definir quem é o comerciante, quem é o empresário, e esse novo critério objetivo é chamado de teoria da empresa. Bom, pessoal, na próxima aula a gente vai aprofundar o nosso estudo aqui, mas eu gostaria de, por hora, fazer um comentário geral a respeito dessa sucessão normativa. Gente, olha só. Primeira informação importante. O Código Comercial é de 1850. E o primeiro Código Civil que o Brasil teve é de 1916.
Então, o Código Comercial veio praticamente 70 anos antes do Código Civil, do primeiro Código Civil. Por quê? Porque time is money. Porque time is money, né? A gente tinha pressa, na verdade, em regrar as relações comerciais, porque precisava padronizar essas relações comerciais. Padronizando, a gente intensificava o comércio e a gente gerava renda. Então, a gente priorizou as forças estatais para o Código Comercial. Depois a gente, né, se virava com o Código Civil. Mas primeiro o Código Comercial, porque time is money, né? Então, o Código Comercial ele veio muito antes, né, do primeiro Código Civil. O Código Comercial de 1850 e o Código Civil, o primeiro Código Civil é de 1916. Segunda informação importante. O Código Comercial ele é de 1850 e ele vigorou, a gente vai ver que é no mínimo, ele vigorou até 2002. Ele vigorou até 2002. Pessoal, são 152 anos de vigência. 152 anos de vigência aí. O professor Ailton, nossa, não é nada, mas para a gente é muito tempo, ainda mais se pensando em lei, né? Que muda todo o tempo aqui no Brasil. E isso prova, gente, que o Código Comercial de 1850 era um código muito bom, né? Se fosse ruim, não tinha vigorado todo esse tempo aí. Pessoal, e a terceira informação que eu queria dar nesse momento, né, para a gente já ir encaminhando para o final, é que, na verdade, o Código Civil de 2002, ele revogou o Código Comercial de 1850. Ele revogou, mas revogou parcialmente. O Código Civil de 2002, ele revogou parcialmente o Código Comercial. O que significa dizer que uma parte do Código Comercial, sim, foi revogada. Não está mais em vigor. Não está mais em vigor. Mas outra parte do Código Comercial de 1850 não foi revogada. Não foi revogada. E se não foi revogada, pasmem, está em vigor até hoje, 172 anos de vigência. Tem uma parte do Código Comercial de 1850 que está em vigor até hoje. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai explicar o que é a teoria dos atos do comércio e o que é a teoria da empresa. E a gente vai mostrar por que a teoria dos atos de comércio não dava mais e ela foi substituída pela teoria da empresa. Mas, marquem aí, né, que vocês devem ter ficado curiosos. Que parte do Código Comercial de 1850 ainda está em vigor? Que parte do Código Comercial de 1850 ainda está em vigor e já comemorando aí 172 anos de vigência? A parte que fala do comércio marítimo, né? Ainda está em vigor a parte que fala do comércio marítimo. Pessoal, e com isso, nós temos que todo o comércio marítimo do Brasil, principalmente no mar territorial brasileiro, que é chamado aí comércio de cabotagem ou navegação de cabotagem, ela é inteirinha regrada pelo Código Comercial de 1850. Os navios mercantes aqui no Brasil, eles são regrados pelo Código Comercial de 1850. Gente, foi um puta de um código, né? Foi uma puta de uma legislação aí, né? Senão não durava 172 anos e não tem previsão de revogação. Essa parte do comércio marítimo não tem previsão de revogação. Isso aí vai manter. Uma porque o comércio marítimo não mudou muito, né? Não mudou muito. Tem novas tecnologias, mas as práticas comerciais são as mesmas. E outra porque não precisa, né? O código é bom, o código é bom. Bom, pessoal, e com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Eu vou interromper a gravação para não ficar um vídeo muito longo, agradecendo a presença e a paciência de todos, né? Muito obrigado e boa noite a todos. E a gente continua aqui com